A iluminação tá vindo assim de baixo porque eu tô com um notebook pra dar aquela colinha, né? Sempre necessário. Olá, você! Tudo bem contigo? Como é que tu tá? Eu tô bem. Eu espero que tu esteja bem também. Então, hoje a gente vai falar, como prometido, sobre os passos e os preços do programa de au pair. O que eu precisei fazer e quanto eu precisei pagar. Bom, então primeiro vamos começar falando sobre os passos que tu precisa dar, tá? Eu tenho 2 passos iniciais que são pessoais, que eu tô dando como passos, mas que não são necessários, dependendo de ti. O primeiro passo é ler o máximo ao respeito do intercâmbio de au pair, tá? Bota no Google, bota no YouTube, procura material e se certifica. Abre site de todas as agências possíveis e lê bastante os depoimentos, os relatos, os requisitos, os passos e tudo mais. Tira todas as tuas dúvidas e pensa bem se vale a pena. O segundo passo que eu te indico é ir pessoalmente conhecer as agências. Ou seja, seleciona 2 ou 3 agências, não vai focada só em uma, tá? Seleciona pelo menos 2 agências e procura se locomover até o escritório deles para conhecer a agência, os demais pacotes de intercâmbio e se informar também com eles a respeito do au pair. Bom, depois que tu decidiu a tua agência, né, e se no teu caso tu escolheu a Cultural Care, primeira coisa que tu vai fazer é mandar um e-mail para eles pedindo para participar da palestra gratuita. Essa palestra, ela é informativa, é bem bacana, ela é online. Se eu não me engano, se tu mora na cidade de São Paulo, tu pode ir pessoalmente assistir essa palestra. Mas no meu caso, que sou do Rio Grande do Sul, eu precisei assistir online e foi super bacana, foi super simples, foi bem explicativa e bem interativa, porque tu também podia comentar durante a palestra e tudo mais, eles abriam espaço para as perguntas e etc. Na Cultural Care, o segundo passo consiste na entrevista pessoal. Essa entrevista pessoal, ela tem um valor de R$ 40 e tu vai até um escritório para fazer tipo que um teste, assim, pessoal, uma entrevista de emprego, digamos assim. Eles vão te perguntar as coisas básicas sobre ti, sobre as tuas experiências, sobre o teu inglês. Nessa palestra, vale lembrar que tu terá que fazer um teste de inglês também. O meu caso, a minha entrevista, tá? Eu fui até a cidade próxima da minha, conheci a gente, apesar de já conhecer ela pessoalmente há muito tempo, uma pessoa muito querida e amiga da família. Eu precisei fazer uma entrevista em inglês. Então, nesse momento, a Aline, que foi a minha representante, ligou para a Cultural Care de São Paulo através do Skype. E aí ela me passou o celular e eu comecei a conversar em inglês pelo Skype com a consultora de São Paulo. Bom, o terceiro passo, então, depois dessa entrevista, se tu fores aprovada ou aprovado, tu vai receber um link online por e-mail. Eles vão te mandar um e-mail formal explicando que tu foi aprovado, qual foi a tua nota e tudo mais. Também vão te informar se tu não foi aprovado, se for o caso. E aí eles vão te passar o link que tu vai precisar preencher um application. O que é o application? O application, ele é como se fosse um Facebook de au pair e famílias. No application, tu vai preencher tudo ao teu respeito, desde do teu nome, data de nascimento, até os teus sonhos para um futuro. Enfim, tu vai colocar o máximo de informações possíveis nesse site para que as famílias possam te contatar. Também eu quero te dizer que faz parte do application o check-up de saúde que eu tinha mencionado no vídeo anterior. O que é esse check-up? Tu vai ter que ir até um médico e fazer uma consulta básica e ele vai ter que preencher um formulário dizendo que tu tem saúde suficiente, que tu não tem nenhum problema, nenhuma doença grave e que tu pode sim participar do intercâmbio de au pair. Tu vai precisar mandar para São Paulo, se eu não me engano só São Paulo, várias cópias de documentos e tudo mais via correio, então vai fazer parte também do teu application.
E aí, quando tu já preencheu tudo, todos os teus dados pessoais, os dados da tua família, as tuas experiências, tu vai ter que indicar quem são as experiências que tu teve. No caso das crianças, a Cultural Care vai entrar em contato com essas indicações que tu fez para confirmar esse certificado de que tu tá falando a verdade, que todas as informações que tu preencheu batem com a realidade. E também nesse application tu vai colocar um vídeo até 3 minutos se apresentando e relatando as informações que tu preencheu. Porém, esse vídeo é todo em inglês, tá? Então tem que treinar. E tu vai adicionar fotos no teu application, vai adicionar uma carta pra família e tudo mais. E aí, quando esse teu application for aprovado, tiver tudo certo pela agência, tu vai ter que pagar uma taxinha para ficar online. O que significa ficar online? Ficar online quer dizer que as famílias agora poderão encontrar o teu perfil. As famílias também possuem um application e através das tuas respostas e das respostas da família, é como se fosse um Tinder, eles vão te indicar para a família, né, a partir dos teus resultados. E aí essa família pode entrar em contato contigo e se for a família certa, possivelmente vai ter o match. E o match é o quarto passo. O match é o processo em que a família diz assim: queremos essa menina, esse menino, e aí eles te convidam. Tu quer ser a nossa au pair? Óbvio que até tu ter um match, tu vai conversar bastante com essa família através do Skype, através de e-mails e tudo mais, ligações pelo FaceTime, pelo WhatsApp, tanto faz. Mas tu precisa conversar e entrevistar essa família, ela também vai te entrevistar, a família também vai te entrevistar. Então, assim, esteja preparado. Eu vou fazer um vídeo dando dicas de como fazer o Skype com a família, tendo o inglês básico, a entrevista, o visto, tudo mais. Mas sim, o quarto passo, que é o match, tu vai ter que ter uma conversa bem franca com eles antes e esclarecer todas as tuas dúvidas. O quinto passo, então, consiste no passo do visto e dos trâmites da viagem, né? Onde tu vai precisar conseguir esse visto. Por que o visto é só nessa hora? Porque o au pair precisa de um visto especial. E esse visto só é concedido, só pode ser concedido ao au pair depois de que ele tem esse match. Então, é uma regra, não tem como tu fazer o visto antes de ter tido o match, tá? Então, por isso que é nessa ordem. O sexto passo, então, só vai. Tu teve todo o teu application preenchido, tu já conheceu tua família, tu já teve o match, já tá com o visto na mão, arruma as tuas malas e só vai. Então, bem simples, são esses os passos, tá? Agora eu vou falar um pouquinho a respeito, então, dos preços que eu, Júlia, precisei pagar para o meu intercâmbio. Primeiro de tudo, eu não tinha carteira de habilitação, então eu fiz a minha carteira de habilitação para o intercâmbio, mas é óbvio que eu faria um dia da minha vida, eu ia ter que fazer a carteira de habilitação. Porém, eu considero parte do intercâmbio porque como eu tenho os meus pais, os meus irmãos, enfim, eu era muito relaxada nesse quesito, eu tinha como me locomover onde eu morava sem precisar da minha carteira de habilitação, eu deixei para fazer só pro intercâmbio. Então, eu conto como um gasto que eu tive para esse intercâmbio. E a minha carteira de habilitação custou, na época, R$ 1.959,94. Caro, né? Mas tudo bem. E a minha carteira de habilitação, vale ressaltar que é do estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem diferenças de preços. E é pra categoria de carro, né? Que eu não lembro se é A ou B. B, eu acho. Ou A. Nem sei. O segundo gasto que eu tive com o intercâmbio, tá? Foi a renovação do meu passaporte. Óbvio que para tu ter um visto, tu tem que ter um passaporte, né? Eu já tinha o passaporte, eu precisei renovar o meu, mas o preço é indiferente. Então, o gasto que eu tive com o passaporte foi de R$ 257,25. O meu terceiro gasto foi a entrevista que eu comentei. Para tu fazer a entrevista pessoal da Cultural Care, tu precisa pagar R$ 40.
Meu outro gasto foi quando eu fiquei online. Quando tu fica online, tu precisa pagar um valor de R$ 310 para a Cultural Care. Tu só vai poder, de fato, aparecer para as famílias depois que tu pagar esse boleto, né? Comentei com vocês também que a gente precisa mandar uma documentação para São Paulo. Então, com o correio do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu gastei R$ 55. Mais um gasto de quando eu tive o match. Quando tu tem um match com a tua família, tu precisa pagar o valor final do programa, tá? O match, quando tu não é IQ é quando tu tem experiência com bebês, tá? Com crianças de até 2 anos, se eu não me engano. Tu é IQ, tu é chamado de IQ. Se tu é IQ, tu tem um desconto especial, tá? Eles te dão um descontinho bem bacana, bem significativo, porque não é todas as meninas que têm esse trabalho, né? Essa aptidão para trabalhar com bebês. No meu caso, como eu sou IQ, eu precisei pagar R$ 2.130, tá? Na taxa para Cultural Care. Se tu não for IQ, tu vai precisar pagar R$ 3.630. Eu paguei também o seguro cancelamento. O que é o seguro cancelamento? Ele cobre se por um imprevisto tu precisar cancelar, né, o teu intercâmbio, ele te ressarce em parte. E esse seguro, ele é opcional, mas eu preferi pagar porque vai saber, né? Vai que acontecesse alguma coisa. E eu precisei pagar, então, R$ 155. O seguro saúde, né? O seguro viagem com cobertura de esportes. Existem 2 tipos de seguro. Um seguro básico de saúde e um seguro que cobre acidentes esportivos. Eu confesso que não sou uma pessoa muito lá que pratica esportes, né? Mas eu gosto muito de me aventurar. Então eu pensei assim, vai que, né, tô fazendo, sei lá, um rapel, alguma coisa, tô esquiando, não sei, gosto de esportes radicais, então vai que lá nos Estados Unidos eu tenha a chance, eu tenha a oportunidade, então não vou arriscar. Então, para esse seguro, eu precisei pagar R$ 300. A permissão internacional de direção, que é um documento que tu faz com o Detran, né, que tu retira no Detran, na época em que eu precisei da PID, eu paguei R$ 57,60. Eu também deixei uma procuração para os meus pais, e essa procuração custou R$ 72,60. Essa procuração eu deixei para os meus pais, é opcional, mas eu deixei para que, caso eu precisasse da representação deles no meu lugar, para justificar o meu voto, porque eu não vou votar nessa eleição, para ir até minha faculdade, assinar alguns documentos em bancos e tudo mais. Outro gasto que eu tive foi com o visto, tá? O visto, ele custa ainda, na verdade, US$ 160. E quando eu paguei a minha taxa de visto, eu paguei R$ 544. Então, como eu paguei com um cartão de crédito online, ele já fez a conversão para nossa moeda, né, para o real. Então, o visto custou R$ 544. Como eu não moro em Porto Alegre, que é onde eu tenho consulado no meu estado, eu moro mais pro interior, né? Eu precisei gastar, né? Coisas básicas como metrô, ônibus, Uber, até para se eu precisasse comer alguma coisa lá, porque eu passei o dia inteiro em Porto Alegre, eu gastei R$ 150. Mas eu também quero te dizer que, assim, esse valor é muito relativo, tá? Porque em Porto Alegre, tu não precisa fazer 2 dias de entrevista. Ou seja, tu não precisa ir no CASE e em outro dia fazer a entrevista. Em Porto Alegre, todo o processo de visto dura apenas um dia. Então, assim, se tu mora no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, e tu tem como fazer isso, né? Chegar bem cedo em Porto Alegre, de avião ou de ônibus, fazer a entrevista e voltar no mesmo dia e não precisar gastar com hospedagem, show de bola, sabe? Eu acho que é super válido. Os gastos finais, assim, com presentes, lembrancinhas, eu precisei comprar uma mala também, foram de R$ 400 em média, mas isso é muito pessoal, tá? Esse valor é muito pessoal, vai muito do que tu vai comprar pra tua família, vai muito dos presentes que tu vai dar, vai muito da tua necessidade. Eu precisava comprar uma mala, que é a carry-on, aquela malinha pequena. Eu acho que só a mala me foi uns R$ 200, se eu não tô enganada. Então, os outros 200 eu comprei nos presentes. Se eu puder dar dicas de presentes,
dê presentes que caracterizem o Brasil, sabe? A maioria do pessoal dá produtos da Natura, eu também dei, Havaianas, enfim. Trouxe algumas comidas típicas do Rio Grande do Sul, trouxe uma cachaça típica do Rio Grande do Sul também. Então, né, vai de ti, do que tu vai dar. Não tem necessidade, tá? Eu vou deixar isso bem claro. Tu não precisa gastar dinheiro comprando presente. Isso vai de ti. Se tu quer dar, tranquilo, mas não é uma obrigação, tá? É uma gentileza que tu tá fazendo pra tua futura família. Enfim, o último gasto que eu tive então foi com a minha passagem aérea de Porto Alegre para São Paulo. Foi carinha. Eu sei que existem passagens aéreas mais baratas, com certeza, por esse trajeto, mas como eu vim para cá na primeira semana de janeiro, na primeira semana de 2018, os valores estavam bem absurdos, porque a gente sabe que é época de férias e é época que o pessoal tá indo e vindo para visitar a família, depois do Réveillon e do Natal. Então, eu paguei R$ 635,42 no trajeto de Porto Alegre para São Paulo. Caro, mas assim, caro que chega a me doer até hoje. Mas precisava, né? Eu precisava embarcar, então eu tive que gastar isso e não me arrependo. O meu gasto final com o intercâmbio foi de R$ 7.067,31. Porém, tá? Eu vou desconsiderar o valor da CNH. Então, menos o valor da CNH, o meu gasto final foi de R$ 5.107,37. Tudo isso para passar 2 anos nos Estados Unidos, tá? Então, assim, esse foi o meu gasto para ficar 2 anos aqui nos Estados Unidos. Lembrando que o au pair tu começa com no mínimo 1 ano, mas tu pode estender para 3, 6, 9 e 12 meses. Então, tu tem como estender a tua estadia aqui. Esse valor é muito pessoal, tá? Claro que algumas coisas não mudam, como o valor do visto e o valor do passaporte, por exemplo. E se tu for da cultura au pair, as taxas que eu precisei pagar, provavelmente tu também vai precisar pagar o mesmo valor. A não ser que tu seja de outra agência, aí é isso é muito relativo, né? Isso vai depender da tua agência. Então, basicamente é isso. Esses foram os meus gastos. Claro que deve ter alguma coisa que eu esqueci, mas os valores que eu arredondei, assim, que nem os gastos pessoais que eu tive, eu arredondei com um pouquinho a mais, tá? Porque eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. Então, enfim, vai entrar. A procuração é opcional, a CNH, né? Se tu não precisar, já não é um gasto. Os presentes e os gastos finais ali é um valor opcional também. A passagem aérea do teu estado para São Paulo provavelmente vai ser mais barata do que eu paguei, dependendo da época, óbvio. Ou mais cara também, né? Não sei. Mas, enfim, esse foi o valor total. E eu, sinceramente, acho que vale super a pena, tá? Eu acho que vale super a pena. Eu acho que eu não gastei muito. E, cara, comparado com outros intercâmbios, isso é muito barato, tá? Isso é muito barato, eu tô te falando de verdade, de coração, porque eu pesquisei muito antes de decidir qual o tipo de intercâmbio que eu faria, e esse, sem sombra de dúvidas, é o mais barato. E outra coisa que eu posso te dizer, no meu caso, eu quem paguei o meu intercâmbio, então se tu for converter isso para dólares e dividir pelo teu salário semanal daqui, tu vai recuperar esse dinheiro muito rápido. Muito rápido. Bom, então é isso o vídeo de hoje, tá? Espero que eu tenha sido bem clara, assim, nos passos que eu precisei dar e tudo mais. Quero fazer um vídeo sobre os direitos de au pair, explicando detalhadamente como tu pode preencher um application bacana, dica de fotos e vídeos que tu pode adicionar ao teu application. E se tu tiver alguma dúvida e quiser que eu fale algo mais específico, me deixa saber. Não te esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com os teus amigos e familiares que têm interesse de fazer o au pair. E também se inscreva aqui no canal, né? Pra gente poder estar mais conectado e tu poder saber quando eu tô postando vídeos e tudo mais. Muito obrigada e um beijão no teu coração.